Capítulo 887, Clanklin Roxo Elétrico. A tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Uma marca de rastreamento. Quando o ancião Sun encontrou o olhar de Li Ming, sentiu todo o seu corpo ficar gelado. Para melhor ou pior, ele ainda era alguém que tinha vivido por mais de 1000 anos e tinha experimentado muitos métodos de rastrear os outros, mas ele nunca tinha experimentado uma marca de rastreamento antes. Ele mal conseguia sentir que algo estava errado com seu corpo, mas quanto ao que exatamente Li Ming tinha feito com ele, ele não fazia ideia. Você acha que sua marca de rastreamento pode durar para sempre? O ancião Sun disse, com a testa molhada de suor. Todas as habilidades de Li Ming eram muito estranhas. Desde que Li Ming não escondeu que ele havia deixado uma marca de rastreamento sobre ele, isso provavelmente seria extremamente difícil de desfazer. No entanto, ele ainda estava esperando por alguma esperança possível. Se um ancião supremo do reino Mar Divino, que estava próximo do mais elevado sob os céus, estivesse disposto a ajudar, então eles poderiam desfazer essa marca de rastreamento. Era como se Li Ming tivesse visto através dos pensamentos do ancião Sun. Ele sorriu levemente e disse: parece que o seu clã familiar tem algumas relações decentes com o reino divino da Forja Sublime. Você está pensando em pedir ao grande tio imperial da Forja Sublime, ou Yue, para desfazer minha marca de rastreamento? Bem, você pode tentar. Li Ming zumbou. Desfazer sua marca de espírito de batalha era essencialmente uma luta entre espíritos de batalha. Em termos de combate de espírito de batalha, quem do continente da queda do céu poderia derrotá-lo? O ancião Sun tremeu quando ouviu a forte vibração entrelaçando as palavras de Li Ming. Era óbvio que ele acreditava que o Yue não tinha a capacidade de ajudá-lo. Depois de sofrer perdas para Li Ming porque ele o havia subestimado muito, ancião Sun não se atreveu a desprezá-lo. Desde que Li Ming se atreveu a falar essas palavras, ele deve ter confiança em si mesmo. E perto do ancião Sun, Yang Mu e outro jovem de elite também estavam suando. Para dizer a verdade, teria sido errado dizer que eles não se sentiram tentados pela ganância depois de descobrir que Li Ming havia obtido as relíquias deixadas por um antigo ancião supremo. Mas Yang Mu não era alguém do reino divino da Forja Sublime, então o ancião Sun provavelmente não lhe daria muito dos benefícios, talvez nem recebesse nada. Esta foi a razão pela qual ele não atacou Li Ming. Agora que ele testemunhou o lamentável destino do ancião Sun e a morte miserável de Ui Kun, ele ficou assustado sem saber o que fazer. Ele agradeceu às suas estrelas da sorte que ele não decidiu fazer nada precipitado, caso contrário, ele estaria morto sem um enterro. O que você quer? A voz do ancião Sun ficou completamente mole. Ele simplesmente não tinha a capacidade de resistir a Li Ming. Se implorar de joelhos funcionasse, ele teria ignorado sua própria dignidade e teria feito isso. Li Ming não estava inclinado a se preocupar com este ancião Sun. Com um pensamento rápido, ele cuidadosamente guardou o esqueleto do antigo ancião supremo em seu anel espacial, preparando-se para sair. Se ele deixasse o esqueleto aqui, provavelmente seria roubado e arruinado por essas pessoas. Quer fosse o cristal divino no crânio do esqueleto ou o próprio esqueleto, tudo era um tesouro superior. Eles poderiam ser usados para forjar uma arma mística ou até mesmo refinados em materiais de alquimia. Se os outros cometeriam um sacrilégio contra esse esqueleto, ele também poderia levá-lo. Eu comprarei minha vida com pedras de essência espiritual. 5 milhões não, 8 milhões de pedras de essência espiritual. Não me mate. Os olhos do ancião Sun se arregalaram. Depois de falar um preço de 8 milhões de pedras da essência espiritual, ele mordeu os lábios a ponto de sangrar. Seu clã familiar não tinha um mesmo fundo profundo que o reino divino de Azura. Para ele, 8 milhões de pedras de essência espiritual era uma quantia enorme. Era extremamente prejudicial tirar tanta riqueza. Embora a vida de uma potência do reino Mar Divino ultrapassasse em muito 10 milhões de pedras de essência espiritual em valor, isso não significava que uma potência do reino Mar Divino fosse capaz de criar 10 milhões de pedras da essência espiritual ou outros materiais equivalentes. Li Ming não se incomodou em falar com o ancião Sun.
Depois de obter mais de 20 pedras de essência espiritual de nível alto, ele não precisava mais de muitas pedras de essência espiritual. Uma enorme quantidade de pedras de essência espiritual só seria útil para comprar medicamentos relativamente comuns para criar uma pílula legião de espíritos. Mas, o refinamento de tal pílula consumia muito tempo, e esse tipo de pílula divina era mais útil na primeira vez em que era usado. Não seria muito eficaz pela segunda vez. Seria impossível confiar nesta pílula para abrir a segunda metade dos 8 portões internos escondidos, que eram muito mais difíceis de abrir. 9 milhões, 10 milhões de pedras de essência espiritual. O ancião Sun quase arrancou sua língua enquanto todo o seu intestino se contorcia. Este alto preço era o limite que ele poderia oferecer, e ele também precisaria pedir emprestado uma quantia enorme para conseguir isso. Mas Li Ming nem parecia se importar com tal preço. Li Ming apenas olhou para a árvore divina de trovões que se estendia para os céus, suspirando por dentro que ele não podia tirar essa árvore divina. Esta árvore divina já havia adquirido uma consciência espiritual. Depois de absorver o mais puro poder do trovão durante todas essas dezenas de milhares de anos, sua força superou em muito qualquer potência do reino mar divino. Era simplesmente impossível para Li Ming tirá-la com sua força atual. Lin Lanjan, não leve as coisas longe demais. A voz do ancião Sun começou a soar histérica. Não importava o que ele dissesse, Li Ming pareceu ignorá-lo, nem mesmo se dignando a lhe dar uma olhada. Isso o deixou irritado, mas também ansioso ao mesmo tempo. Li Ming usou sua percepção para verificar novamente que não estava deixando nada para trás, e então os seus pés pisaram no roque dourado, quebrando o vazio, desaparecendo instantaneamente. Você! Os olhos do ancião Sun ficaram vermelhos. Espere, não vá! A voz desesperada do ancião Sun ecoou vindo de trás dele, mas Li Ming não se importou. Em direção a uma potência tão fraca do reino mar divino, Li Ming simplesmente não o colocou em seu coração. Depois de vários instantes, Li Ming desapareceu sem deixar vestígios. Não havia como o ancião Sun alcançá-lo. O ancião Sun deixado para trás parecia ter perdido sua alma. Ele caiu no chão, seus olhos atordoados e lentos. Acabou para mim, esse pensamento ecoou na mente do ancião Sun de novo e de novo. Os artistas marciais valorizavam muito suas vidas e as potências do reino mar divino valorizavam ainda mais. Eles haviam cruzado a triste e dolorosa destruição da vida, e conseguiram adquirir uma vida longa e um status elevado. Neste grande mundo, desde que não conseguissem ofender uma existência poderosa, eles poderiam fazer o que quisessem. Quem estava disposto a morrer? Morrer já era uma questão dolorosa, mas não saber exatamente quando ele morreria era ainda pior. Estes últimos 2 anos de sua vida seriam preenchidos com medo e ansiedade que se escondiam debaixo de cada momento. Cada dia que passava significava que ele teria um dia a menos para viver. E para um artista marcial como ele, não era tempo o suficiente para terminar uma única rodada de reclusão. Isso foi apenas um piscar de olhos. Ancião Sun realmente queria bater em si mesmo. Como ele poderia ter sido impetuoso por um momento e ofendido Li Ming? Agora ele só podia se arrepender de suas próprias ações. Ao lado do ancião Sun, Yang Mu e outro jovem de elites não falavam por medo de que estimulassem excessivamente esse velho sujeito cujos nervos estavam se desgastando. Eles descobriram que Li Ming era uma existência muito mais aterrorizante do que imaginavam. Sua velocidade de crescimento era simplesmente inimaginável. Eles continuaram pensando em quão feroz Li Ming seria no futuro, mas agora perceberam de repente que o futuro em que pensavam já havia chegado à frente deles. Agora, nenhum deles se atreveu mais a provocar Li Ming. Mesmo os 4 reinos divinos ou qualquer outro ancião supremo do reino mar divino tinham que ter medo dele. O reino divino de Azura e este ancião Sun já serviram como bons exemplos do porquê. Neste momento, em um reino dimensional desolado e sombrio, os céus estavam cheios de nuvens vermelhas, espessas e turvas como sangue. O chão estava coberto com tábuas de pedra quebradas e estas tábuas estavam todas gravadas com misteriosas letras antigas.
Mesmo que essas tábuas de pedra fossem extremamente duras, a escrita nelas estava embaçada, um testemunho do tempo extremamente longo que passou. Esta não é a linguagem comum do reino dos deuses, mas algum outro tipo de sistema de linguagem. Eu realmente não tenho ideia do que aconteceu no passado do continente da queda do céu. Lin Ming balançou a cabeça. Era muito difícil investigar esses assuntos que haviam sido enterrados nas areias do tempo. Mesmo ir para o reino dos deuses não ajudaria muito, afinal, o reino dos deuses era muito amplo. Havia inúmeros mundos nos reinos inferiores. Apenas qual influência do continente da queda do céu tinha conexões com o reino dos deuses? Quando Lin Ming sentou-se casualmente em uma tábua de pedra, ele começou a investigar o anel espacial deixado pelo antigo ancião supremo. Dentro deste anel espacial, havia uma linha de pequenas letras. Estas letras felizmente foram escritas na linguagem do reino dos deuses, assim Lin Ming foi capaz de compreendê-las. Dizia: Vindicador do relâmpago sem sombra Jiangzi do clã Qilin roxo elétrico. Jiangzi, esse é o nome do ancião supremo que morreu sentado. Clã Qilin roxo elétrico, esse deve ser o clã de onde ele veio. A Qilin roxo elétrico era uma das bestas divinas do reino dos deuses. Era uma existência semelhante a uma fênix, um dragão verdadeiro e um roque de asas douradas. Havia mais do que um único tipo de besta divina no reino dos deuses. Por exemplo, havia vários tipos de dragões verdadeiros. O sangue da escama inversa que Lin Ming herdou vinha da linhagem do dragão Azure e também continha o atributo infinidade. Além disso, havia um dragão vermelho, dragão de sangue, dragão dourado de 5 garras, todos com seus próprios atributos únicos. Quanto ao Qilin roxo elétrico, esse era uma besta divina do atributo trovão. Jiangzi veio do clã Qilin roxo elétrico, então ele deve ser habilidoso no conceito de trovão e no conceito de espaço. Eu me pergunto como esse clã se compara com o clã da Fênix ancestral. Eles podem permanecerem firmes no reino dos deuses. Um clã com a linhagem de uma besta divina não seria inferior. Pelo menos, eles deveriam ser um dos maiores poderes do reino dos deuses. Esse Vindicador do relâmpago sem sombras no meio deveria ser seu título. Ele poderia ter sido chamado o Imperador sem sombra ou o Imperador Vindicador do relâmpago. Lin Ming murmurou para si mesmo. É claro que o tipo de imperador a que ele se referia não era a potência do reino mar divino do continente da queda do céu. Esse tipo de imperador só poderia ser usado para descrever uma das maiores potências dos reinos inferiores. Uma potência do nível imperador do continente da queda do céu era um conceito completamente diferente de um imperador do reino dos deuses. Depois de usar sua percepção para explorar o anel espacial, Lin Ming começou a investigar o que havia dentro. Esta era uma verdadeira dimensão menor selada. Neste mundo, havia luz solar, grama, lagos, rios e energia de origem do céu e da terra. Esta energia de origem era ainda mais rica do que era no exterior. Era aparente que este pequeno mundo tinha a capacidade de reunir energia de origem do céu e da terra. Assim, um artista marcial poderia definitivamente entrar neste anel espacial para cultivar. E como Lin Ming podia carregar esse anel espacial, as funções dele podiam ser imaginadas. No centro dessa pequena dimensão, havia impressionantemente um palácio esculpido em jade espiritual. E por trás desse palácio havia um grande jardim medicinal. Quando Lin Ming viu isso, ele suspirou de emoção. Essa era a diferença essencial entre um anel espacial comum e outro criado com gênesis espacial. Esse tipo especial de anel espacial poderia conter um jardim medicinal, o que significa que um artista marcial poderia levar consigo um jardim medicinal. Assim, quaisquer tipos de plantas medicinais que fossem encontradas poderiam instantaneamente ser colocados dentro desse jardim medicinal. Esse tipo de tesouro era algo com que um alquimista comum só poderia sonhar. Quando a percepção de Lin Ming entrou no jardim medicinal, ele descobriu que a maioria das plantas medicinais havia morrido porque ninguém se importava com elas. Afinal, a maioria das plantas medicinais não poderia sobreviver por dezenas de milhares de anos, e elas também tinham condições extremamente duras para o crescimento. Elas precisavam consumir uma enorme quantidade de energia de origem do céu e da terra e, se não fossem alimentadas, morreriam.
Querer que se reproduzissem antes de morrer nessa situação era simplesmente impossível. No entanto, apesar de mais de 90% das plantas medicinais terem morrido, ainda havia menos de 10% que sobreviveram. Esses tipos de plantas medicinais eram os tipos que poderiam viver por um tempo terrivelmente longo. Eles poderiam crescer por 100.000 anos sem morrer. Algumas tinham caído em um sono profundo, e algumas ainda estavam cheias de vitalidade. A energia espiritual liberada pelas ervas medicinais mortas e moribundas tinha sido absorvida por elas. Os artistas marciais dos humanos, bestas viciosas dos animais, ervas medicinais das plantas, todos eram existências que desafiavam a vontade dos céus. Eles competiam ferozmente entre si e seguiam a sobrevivência dos mais aptos. Nesta competição extremamente brutal, os vencedores viveriam e os perdedores seriam usados como nutrientes. Assim, embora não houvesse muitas plantas medicinais deixadas aqui, cada uma delas crescia vividamente como uma energia de origem do céu e da espantosa, contida nelas.